meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sabendo Viver. Eu sou Sinara França, sou terapeuta e neste canal eu falo sobre transtorno de personalidade, narcisista e psicopata. E o tema do vídeo hoje é: o que acontece se eu deixar o narcisista antes do descarte? Antes de eu falar sobre este assunto, eu quero lembrar vocês que aqui na descrição do vídeo estão os meus contatos para você que deseja fazer sessão de terapia. Está o link do curso Como Identificar o Narcisista. Esse curso foi elaborado por mim. Neste curso você encontrará todas as informações. Neste curso você vai tirar todas as suas dúvidas em relação ao comportamento de uma pessoa narcisista e principalmente vencer, superar um relacionamento abusivo. Voltando ao tema de hoje, o que acontece se você deixar o narcisista antes de ser descartada? Eu trago esse tema hoje aqui porque muitas pessoas me perguntam. As pessoas querem saber como que o narcisista ele se sente, o que ele vai fazer se a vítima deixar esse narcisista primeiro, antes desse descarte. Primeiramente, o narcisista, quando ele toma alguém como alvo, ele escolheu essa vítima a dedo. Ele percebeu nessa vítima algo produtivo. Ele encontrou, ele percebeu todos os suprimentos necessários no qual ele sabe que ele vai poder usufruir. Ele sabe que ele vai poder usar. Então, quando o narcisista se apodera da vida de alguém, ele não quer perder os seus suprimentos. E ele vai entrar na vida dessa pessoa para cumprir um ciclo abusivo. É a idealização, o início com um bombardeio de amor, encantamento, sedução, desvalorização, descarte e, se for necessário, ele faz o hoovering. Ele tenta sugar essa vítima para o ciclo abusivo novamente e a manter presa eternamente a esse ciclo dele. É assim que o narcisista ele vai fazer, porque quando ele toma alguém como alvo, ele se sente dono. Ele vê a vítima como um objeto que está ali para servi-lo, para fazer por ele, para bajular, para fornecer a ele tudo o que ele precisa e sem questionamento. A vítima tem que aceitar e ponto. A vítima não vai ter direitos algum. A vítima ela vai ter que se desdobrar a dar ao narcisista o que ele quer. Então, veja bem, o narcisista, pelo seu senso de grandiosidade, superioridade, a necessidade de provocar em você constrangimento, fazer você se sentir humilhada, depreciar você, é para que ele possa se sentir superior. Então, ele quer destruir, acabar com tudo que você tem. Ele vai sugando, minando o seu emocional, ele vai sugando a sua vida, sugando suas finanças, vai destruindo você completamente. Ele vai tirando de você toda a sua energia, vitalidade, até chegar ao ponto em que você não se reconheça mais, em que você acaba entrando numa depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, um desejo de morrer, começa a aparecer as doenças físicas, enfim, até o momento em que você se encontra vazia, sem nada, ou até mesmo você já não tem nem mais forças para discutir com o narcisista, você vai deixando o narcisista fazendo o que quiser, porque você sabe que qualquer reação que você tenha com esse narcisista, você vai acabar sendo agredida, humilhada, e você já não suporta mais esse momento com o narcisista. Então, chega um determinado momento que algumas vítimas
simplesmente vão aceitando tudo, simplesmente pelo fato de não se desgastar. E é assim que o narcisista, ele quer que você chegue até esse ponto. Porque enquanto você briga, discute com o narcisista, você está dando suprimento, é o seu tempo, são as suas emoções. Ele está vendo em você a reação daquilo que ele está provocando, mas que ele precisa transferir toda a culpa a você. E ele quer que você chegue nesse ponto em que você não tenha mais nada e que a única coisa que você tenha necessidade para sobreviver é a presença dele. É você se sentir tão vazia, desanimada, perdendo o que você tem, com seu emocional destruído, perdendo todas as suas amizades e você só vendo a possibilidade de viver estando com esse narcisista, mesmo sofrendo todo o abuso, até porque você já vai estar passando por um processo de vício, você já vai estar totalmente dependente desse narcisista e ele quer cumprir o ciclo. E para ele cumprir o ciclo, ele precisa te descartar. Ele precisa jogar você de escanteio quando você já não tiver muito suprimento para oferecer, porque ele já vai estar preparando outra vítima e ele precisa descartar. Então, quando ele chega nesse momento que ele dá as costas, te descarta, é o momento em que o narcisista ele se sente com poder. Ele se sente como se tivesse sido premiado, ganho aquele jogo, né? Eu venci, deixa pra lá e eu já estou buscando outra para fazer a mesma coisa. Então ele precisa ganhar, ele precisa subjugar, ele precisa causar dor à vítima, sofrimento, desgastar. Então quando uma vítima ela decide não querer mais um narcisista, independente dela ter chegado ao conhecimento sobre esse transtorno ou não, mas ela decidiu, ela foi embora realmente, ela percebeu que ela estava sendo maltratada, humilhada, de repente aquela pessoa que ela reconhece muito mais o seu amor próprio, seus valores, e ela dá um estalo, ela, peraí, não, esse relacionamento não é para mim, não é isso que eu quero para minha vida. Bom, talvez essa pessoa pode ter tido um bom relacionamento com o pai, com a mãe. Bom, eu nunca tive uma relação assim, nunca recebi isso, né, dos meus cuidadores. Por que eu vou aceitar de uma pessoa que chegou na minha vida, que eu mal conheço e tá querendo abusar, me humilhando? Então essa pessoa, ela acaba saindo desse relacionamento porque ela não suporta mais, ela identifica, se posiciona, pronto, não quer, vai fechar todas as portas e não vai aceitar mais esse narcisista na vida dela. Então, gente, o que vai acontecer? O narcisista ele vai ficar com muita raiva. Vai ficar com muita raiva. E ele vai tentar de tudo fazer com que essa vítima volte para ele. É como se ele tivesse tido aquela sensação, perdi o meu objeto que eu preciso usar, sugar, buscar os meus suprimentos e controlar. E ele vai perder esse controle. Então ele vai se ver numa posição muito ruim, porque ele vai ficar sem ter aquele alvo principal no qual ele estava sendo abastecido pelos suprimentos. Claro que o narcisista tem vários backups, claro, isso aí com certeza. Mas ele pode estar mais centralizado nessa, pode ser uma pessoa que dá um certo conforto, um certo status, enfim. Pode ser aquela pessoa que naquele momento é o suprimento mais importante para ele. E ele não quer perder. E não somente perder o suprimento, perder o objeto, mas sim aquela sensação, perdi.
né? Não, eu não posso perder, porque eu sou um ser supremo, grandioso, ninguém pode deixar de querer ter a minha presença. Enfim, o narcisista vai pensar tudo isso e ele vai investir, ele vai fazer de tudo para sugar essa vítima. Em alguns casos, gente, até um narcisista perverso, um psicopata, ele vai perseguir essa pessoa. Ele vai perseguir porque ele precisa trazer novamente, e é muito importante você entender que não volte para esse narcisista, não volte. Se você deixou esse narcisista, não volte. Se você já se identificou em um relacionamento assim, se você já caiu aqui nesse vídeo, provavelmente é porque você estava à procura de algumas respostas no seu relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, e não foi à toa. Então, você não volte para esse narcisista, porque a raiva dele vai ser muito maior. Ele vai querer sugar você e ele vai querer dar a cartada final, porque ele já percebeu que você fugiu do controle, você está despertando, que você já não é mais a mesma pessoa. Então ele vai fazer de tudo para sugar você novamente para esse ciclo, e ele vai voltar com 10.000 vezes mais perverso do que ele era. Porque ele vai precisar sair desse relacionamento descartando você, deixando você no chão como um lixo, destruída. E é isso que o narcisista almeja. Quando ele se relaciona com alguém, ele já vai com a intenção de iniciar um ciclo e descartar, no final descartar essa pessoa. Então ele vai criar uma raiva muito grande. Claro que ele não vai perder tempo, ele vai tentar investir, mas claro que ele já pode aí também, já não, nesse momento, já está preparando uma nova fonte de suprimento, já bombardeando de amor, ou claro, ele vai caçar lá aquelas que ele deixou, que descartou, que tá lá o aguardando, ainda dá oportunidade para conversar com ele, que ele consegue uma brecha, e ele vai tentar se suprir a todo custo através de alguma ex, se ele não tiver já iniciando um novo ciclo. Ele vai entrar no desespero e ele vai começar a catar outras vítimas, as vítimas passadas, as ex-loucas, né, as ex-perturbadas, e ele vai começar a sugar novamente para ir suprindo, mas ele vai investir. E como eu falei, se for um perverso, um psicopata, ele vai perseguir essa pessoa de tudo quanto é forma, porque ele não quer sair desse relacionamento sendo deixado pela vítima. Ele quer dar o descarte, e mesmo descartando, ele ainda volta para querer sugar você novamente. Por quê? É nesse momento que ele vai acionar as ex que ainda se mantém nesse ciclo dele. Tá, gente? Então é assim que o narcisista vai se sentir, com muita raiva, porque ele não quer perder esse jogo, ele quer descartar você primeiro. Então não caia nessa. Se você aí sabe que foi um narcisista que você se relacionou, que foi você que deixou esse narcisista, não aceite esse narcisista na sua vida novamente, porque ele vai voltar para se vingar de você, porque ele vai voltar com as presas armadas para cima de você, para poder fincar e dar o bote final, e assim ele sair se sentindo o superior, o vencedor. Então não volte para o narcisista, não volte para o narcisista. Mantenha esse narcisista ou essa narcisista, estou falando de homem e de mulher, mantenha bloqueado, se afasta, vai cuidar da sua vida, vai ser feliz, porque você tem muita coisa boa para viver. Se você não tivesse, se você não fosse uma pessoa especial, o narcisista, ele não teria mirado o alvo dele em você.
Então é porque você faz a diferença, porque você é luz e o narcisista é trevas. E ele vai buscar a luz porque ele quer apagar a sua luz para fazer você se tornar na escuridão que ele vive, nas trevas que ele vive. Então ele precisa tirar tudo que a pessoa tem de melhor e fazer essa pessoa se sentir lá no poço, no lamaçal que ele vive interiormente. Ele vai querer provocar, fazer você se sentir como ele se sente. Então aproveita aí essa oportunidade que você chegou aqui ao canal, está conhecendo sobre transtorno de personalidade e identificou o antigo relacionamento assim, aproveita a oportunidade. E você que se identifica, que está ainda convivendo com o narcisista, aproveita a oportunidade de você sair deste relacionamento. Não espere o descarte, porque o descarte, cedo ou mais tarde, ele vai acontecer. E quando você passar por esse processo do descarte, vai ser muito mais doloroso e vai ser muito mais difícil para você se recuperar. Recuperar tudo aquilo que você perdeu e você jogou fora, o tempo que você perdeu da sua vida e você acabou entregando na mão desse narcisista. Aproveita a oportunidade e mete o pé, larga esse narcisista. Então, gente, esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo se vocês gostarem, compartilhem, vamos divulgar sobre este assunto. Este assunto é muito importante. É dessa forma que a gente vai alcançando cada vez mais pessoas que não têm esse conhecimento e a gente pode ajudar a libertar vidas que estão aprisionadas nas mãos de narcisistas e psicopatas. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para as próximas notificações e deixem aqui seus comentários. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.